Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. E peixeiros, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, chegamos ao último mês do ano. Como passa rápido, né, meus amigos? Dezembrão tá aí. O Santos ainda continua perigando. O sofrimento que parece ser eterno, né? Chegamos em dezembro, o Santos não está tranquilo, ainda existe chance de queda, mas daqui 6 dias o campeonato termina e a gente vai ver se ficaremos na Série A ou voltaremos para a Série B. Eita, nós! Como pode, né, gente? Como pode? Mas antes disso, deixa o like aqui no vídeo, comenta que o seu comentário é muito importante e, claro, se inscreva no canal. Tá bom? Como pode, né, gente? Ainda entramos em dezembro e as coisas ainda não estão resolvidas no Santos. É isso que dá deixar para depois. Deixa para depois, faz depois, ganha depois, contrata depois, deixa o planejamento atrasar. Atrasa o planejamento. Atrasa o planejamento. Deixa para mandar embora o Kleber Xavier depois. Vamos aguardar, né? Vamos esperar contra vamos esperar contra o Flamengo, vamos esperar contra o Palmeiras, vamos esperar contra o Vasco. Precisou tomar de 6 para mandar embora um treinador que já vinha com um trabalho horrível. É sempre deixando para depois, deixa para depois, faz depois, né? E esse deixa para depois, tá aí, ó, o Santos ainda não tá livre do rebaixamento, precisa ganhar 2 jogos. Os times de baixo ganharam, o Vitória ganhou do Mirassol. É isso que eu falo. E o que esses times pequenos faz no Campeonato Brasileiro? Não serve para nada, pô. Não serve para nada. Com todo respeito. Fica ali, ó, no intermediário, não faz nada. Red Bull Bragantino perdeu pro Inter, perdeu pro Fortaleza em casa. Contra o Santos é um leão. É um leão. Não é? Você vê, esses times pequenos não ajudam em nada. Você vê o Vasco. O Vasco foi lá, pegou o Inter, meteu 5 no Inter, já tá meio que cravado na Série A. Entendeu? Foi lá e meteu 5 no Inter. Se é um time pequeno, perde pro Inter, pô. E aí, ferra mais. Entendeu? Eu não entendo esses times pequenos que jogam o Brasileirão da Série A. Eles apanham e continuam sem risco nenhum. Já repararam? Que loucura. Não serve pra nada. Aí, sabe qual que é o pior de tudo? Esse Bragantino aí vai pegar o Vitória e vai pegar o Inter. Vai perder pros dois, pô. Eu tenho pra mim que o Vitória ganha do Bragantino lá na casa dos caras. Pra mim, o Vitória ganha do Red Bull fora. E pra mim, o Inter ganha do Bragantino na última rodada. Não serve pra nada essa porra desse Bragantino, esse Red Bull Bragantino. Não serve pra porra nenhuma. Entendeu? Não tá na Libertadores, não tá brigando pra não cair. Vai pegar uma Sula aí e é isso. É o time que contrata alguns jogadores e revende. Revende. Esse é o objetivo do Red Bull Bragantino. No campeonato é isso. Contratar alguns jogadores, potencializar e revender, fazer dinheiro. Ficar ali, ó, no intermediário. Fede nem cheira. Não atrapalha ninguém, não fode ninguém, fica aí. Entendeu? É complicado. Mas o Santos que é o seu maior culpado. A gente fala dos outros times aqui porque o que sobrou pro Santos hoje é falar dos outros times. Porque a gente tem que ganhar os nossos jogos. Tem que ganhar os nossos jogos. Mas também tem que tem que torcer para eles perder. Que é o que não tá acontecendo. Embolou tudo com a vitória e esse Atlético Mineiro é outro. É outro. Todo ano que tiver que prejudicar o Santos, eles vão prejudicar. Em 2023 entregaram pro Bahia. Bahia também é outro que gosta de entregar. Entregaram pro Fortaleza. Eu falo entregar, não é assim, tipo, entregou, foi lá e deixou ganhar. Não, o que eu quero dizer é o seguinte:
não joga com tanta vontade, entendeu? Existe uma parada ali com os times do Nordeste. Existe. Você acha que não é legal a Série A ter Fortaleza, Bahia, Ceará? Você acha que não é legal? Isso daí fomenta a economia, fomenta o futebol nordestino, pô. Se tu deixar um time deles de fora, não vai fomentar, pô. Não tem tanta graça. Só o Fortaleza jogar a Série A, não tem tanta graça. Tem que ter o Ceará, tem que ter o Bahia, tem que ter o Vitória. É óbvio que eles vão se ajudar, porque é bom ter os 3, 4 ali do Nordeste na Série A, pô. Então eles vão meio que ficar, um ganha, o outro ganha e vai se mantendo, entendeu? O aluguel do estádio sempre vai estar rodando lá, o Castelão, sempre vai estar com gente, com público, os caras vão ganhar dinheiro. Não fique pensando que, ai, não sei o que, gente, existe um negócio ali, entendeu? A rivalidade lá, ela vai até a página 2, entendeu? Os grandes lá precisam que esses times estejam na Série A, pô. Se tu tira um deles, perde a graça, caramba. Entendeu? Eles vão te zoar e tal, mas no vamos ver, tem que ter os 4 ali. Essa é a minha opinião, entendeu? Mas o problema aqui é o Santos, entendeu? A gente tem que falar do Santos. Deixou pra depois um monte de coisa, tá aí, sofrendo aí, ó. Não existe isso. Eu falei aqui na metade do ano, como todos os vídeos eu sempre falo aqui. Campeonato Brasileiro, se você ficar deixando pra depois, vai se ferrar, pô. Não vai sobrar a Sul-Americana, não vai sobrar a Copa do Brasil, se bem que Copa do Brasil dá pra se classificar jogando Paulista, jogando outras, né? Mas eu digo assim, se você não disputar o Campeonato Brasileiro, você fica de fora de um monte de coisa. A premiação é menor, o perigo é maior, pode ficar fora de Sul-Americana, de Libertadores, de uma porrada de coisa, pô. Então o que acontece? O Campeonato Brasileiro, se você não tem... Se o clube entrou, começou o ano ruim, não conseguiu montar um time decente, se ferrou para planejar, vamos dizer assim, não planejou da forma correta, o que você tem que fazer? O Campeonato Brasileiro ele tem que se tornar prioridade no começo. O primeiro turno tem que ser prioridade. Você não pode ficar perdendo os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Não pode, pô. Você tem que terminar o primeiro turno do campeonato no mínimo com 25 pontos. No mínimo com 25 pontos. Você tem que terminar o primeiro turno ali, ó, 23, 25 pontos. Porque aí depois você vai ter o segundo turno inteiro para recuperar essa metadezinha que é os 45. Um pouco menos da metade. Você não vai sofrer tanto para correr atrás dos 45. Porra, tem que ter planejamento até para isso, gente. No Santos não, é tudo para depois. Eu tenho um ódio desses caras do Santos. Mortal, não é da pessoa, é da forma como tratam o Santos. É tudo para depois. Depois faz, depois vê, depois contrata. Não é o momento. Estamos numa velocidade boa. Tô vendo. Eu tô vendo a velocidade boa aí, ó. Entrou em dezembro lutando para não cair ainda, não tá tranquilo. O São Paulo que tomou de 6 tá fora tá fora da zona de perigo. Esse Red Bull aí tá fora da zona de perigo. Por quê? Porque ganharam os primeiros jogos lá, ó. Fizeram o nome deles no começo do campeonato. Um monte aí. Um monte. Fluminense. Esses times médios aí, ó, que estão ali. 6º, 7º, 8º, 10º, 11º. Entendeu? Fizeram o nome no começo, porra. Começaram a ganhar. Vamos começar a ganhar. Tal. Entendeu? No Santos não. É uma bagunça. Aí é treinador, é isso, é diretor de futebol, é briga aqui, briga colar, e os times vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, não ganha jogo, cara. Não ganha jogo. Deixa tudo para depois você ver estádio. Ah, ninguém sabe mais. O tal memorando de intenções entre W Torre e Santos foi falado que foi encerrado, que o contrato se encerraria em setembro de 2025.
Foi falado alguma coisa sobre isso? Se de fato esse memorando se encerrou? O Santos agora pode montar sua própria arena sem depender da W Torre? Somente depender dela para a construção e não a concessão, os dois juntos? Não é falado nada. Cadê o CT Rei Pelé, que foi discutido? CT Rei Pelé não. O CT na Praia Grande? Cadê o CT na Praia Grande? Sabe quem falou do CT na Praia Grande? O Neymar Pai, no dia do evento da marca Pelé. Ele falou lá que vai começar o ano que vem. Ele falou. Eu prefiro acreditar no Neymar Pai. Que inclusive ele entregou agora a tal da Hard Rock Café lá na Praia Grande. Do lado onde vai ser o CT do Santos ali que ele está projetando. Entendeu? A gente vê mais o Neymar Pai fazendo as coisas que automaticamente vai beneficiar o Santos lá na frente do que o Marcelo Teixeira. Comprando marca Pelé, ajeitando questão do CT na Praia Grande. Ele tentou trazer a ideia de fazer o estádio no Jardim Casqueiro ou de fazer em outro lugar de Santos e não na Vila Belmiro. O cara, em um ano no Santos aí com o Marcelo Teixeira, fez muito mais do que 20 anos de vários caras que estavam aí. Então é tudo pra depois, deixa pra depois, tá aí o depois, tá aí o depois. Pode vocês ver a Série B de novo. É isso que eu fico puto, e não é por falta de recurso, não é por falta de torcida, não é por falta de gente falar, não é por falta de nada. É porque vocês tratam o Santos como bosta, pô. Vocês tiram o Santos pra merda. Vocês não estão nem aí pro Santos. Vocês usam o Santos como hobby. Muitos de vocês aí, ó, é hobby, pô, hobby. E negócios. Trampolim pra alguma coisa. Usa o Santos como trampolim pra alguma coisa. Vocês não trabalham em prol do Santos, pô. Vocês estão usando o Santos. Vocês não estão ajudando, vocês estão usando o Santos. E aí o torcedor vai sofrendo. Tá aí, ó. Entramos em dezembro com a chance de ser rebaixado. É loteria. Eu falei pra vocês que seria loteria o rebaixamento. Eu falei pra vocês que seria decidido na última rodada. E sabe qual que é o pior de tudo agora? Que talvez, os 45 pontos não salve. Fazer 45 talvez acho que não vai salvar não, hein? Do jeito que as coisas estão, Santos 41, Inter 41, Fortaleza 40. O Ceará 43. Entendeu? E aí, como é que fica? Então, assim, o que vai acontecer? O Santos tem que ganhar os 2 próximos jogos. É inegociável. Juventude agora é inegociável. Vai ter que dar um jeito de ganhar dos caras. Estão dizendo aí que é pro Juventude entregar. A maioria dos torcedores do Juventude está pedindo para entregar, para arrastar o Inter com eles para a Série B. E geralmente esse tipo de discurso pega mal para quem é diretor de futebol, para quem é presidente. No meio da bola, os grandão lá pega mal esse negócio de ficar entregando. Então eu tenho para mim que o Juventude vai querer jogar para também atrapalhar o Santos. Entendeu? Aí me aparece o tal do Orlando Rolo lá, ex-presidente do Santos, que hoje trabalha na diretoria, e não sei qual que é a função dele no Santos hoje. Indo lá comentar na página do Juventude, pedindo pros caras entregarem. Pô, que coisa ridícula, cara. Puta que pariu. Pô, pra que você fez isso? Pra que foi lá comentar? Pra atrapalhar mais. Isso pode dar gás pros caras querer jogar contra o Santos ainda mais, porra. Porque o Juventude, ele tem mais 2 jogos. Ele tem Santos e Corinthians. Eles vão pegar o Corinthians aqui. Ele joga contra o Santos, ferra o Santos e entrega pro Corinthians, pô, pra rebaixar o Inter, dependendo do jogo, dependendo do resultado entre São Paulo e Inter. Porque dá pra fazer isso, é o que eu falei. O que acontece? Se um desses times que estão brigando na parte de baixo, Vitória, Inter, Ceará, Santos, Fortaleza, basta um desses perder que está praticamente rebaixado. Esse é o ponto.
Um deles perdeu, tá rebaixado. E outra, o que vai salvar de verdade, pelo que eu tô analisando, é o quê? É 46, 47 e saldo de gols, viu? Saldo de gols. Se não tiver saldo de gols, periga para ser rebaixado também. Porque pode empatar no número de pontos no final, lá na última rodada, e ser rebaixado pelo número de gols, pelo saldo de gols. Quando eu brigo aqui em relação à arbitragem, é isso. Não deram 2 pênaltis para o Santos contra o Sport, que prejudicou no saldo de gols do Santos. Depois vocês vêm me falar aqui que não, que a arbitragem não atrapalha. A arbitragem é o maior vilão, um dos maiores vilões do Santos esse ano, gente. É um dos maiores vilões do Santos esse ano foi a arbitragem. Eles tiraram no mínimo 8 pontos do Santos. Tá lá o compilado lá de vídeos meus lá no Papo de Santos no Instagram. Bateu mais de 170 mil visualizações. Inclusive até um dos parças do Neymar curtiu o vídeo lá que eu coloquei. O Chris Guedes, que é o presidente da Fúria, curtiu lá o meu vídeo. Ele viu lá. O Santos foi prejudicado no mínimo em 8 pontos nesse campeonato por causa de arbitragem. Pênalti não marcado, impedimento. Tá lá, tá todos os vídeos lá depois. E detalhe, depois daqueles vídeos ainda tem mais jogos que o Santos foi prejudicado. Santos e Vitória na Vila, Santos e Botafogo no Newton Santos. De 3 pênaltis tiveram que marcar um pra nós. Entendeu? Se tivesse marcado os 2, o do Souza, o Santos poderia ter ganhado do Botafogo. Entendeu? Foi um escárnio não ter marcado o pênalti no Guilherme contra o Sport. Foi pênalti, o Guilherme foi calçado. Poderia ter sido 4-0 pro Santos. E aí formaria mais um saldo de gols aí para ajudar o Santos nessa briga. Então a arbitragem influencia sim nos resultados do campeonato. Influenciou na parte de cima, influenciou na parte de baixo, principalmente na parte de baixo. Principalmente. Então aqui, não é que eu tô chorando, é porque tem que ser discutido. Precisa ser falado, precisa ser cobrado. A diretoria precisa dar um jeito de enquadrar a CBF, porra. Precisa mostrar representatividade na CBF. Agora tá aí sofrendo, porra. Por quê? Porque deixa pra depois. O Alexandre Matos foi falar da arbitragem contra o Botafogo. Bem depois. Foi falar de arbitragem bem depois. Antes, quando o Santos estava sendo garfado, ninguém falou nada. Ele não apareceu no campo gritando, falando com a imprensa, o Alexandre Matos. Cadê o Marcelo Teixeira? Não abriu a boca para falar da arbitragem? Não abriu a boca para falar da CBF? É isso que dá deixar para depois. Deixar para depois é a pior coisa que tem. Sabe? É por isso que às vezes eu concordo com tem santista aí que acha bom o Santos cair pra Série B. Tem cara que fala, não, devia cair pra fuder a imagem desses caras aí, pra ferrar a imagem desses caras. Eu conheço gente, eu tenho amigos santistas que falam isso. Não, Léo, pra mim tinha que cair. Pra cair toda essa corja que tá no Santos aí, cair todos eles. Marcelo Teixeira, todo mundo aí. Tem santista que torce pra cair. Porque o lance deles não é mais o Santos em si. Não é mais o Santos em si. É quem comanda o Santos, porra. É quem comanda o Santos. Porque caindo pra Série B, esses caras aí nunca mais vão voltar, pô. Nunca mais. Nunca mais. Imagina o Marcelo Teixeira, que é o pica de Santos. O cara conhece geral, um cara fortíssimo. Um cara fortíssimo. Imagina o Marcelo Teixeira entregar o Santos na Série B. A imagem desse cara vai ser diracelada, sei lá, minha língua fica meio enrolada quando eu falo algumas palavras. A imagem dele fica ruim, pô. Fica ruim a imagem dele, perante a todo mundo lá em Santos, perante a todo mundo da elite aí que conhece ele. Imagina se esse cara entrega o Santos na Série B, acabou pra ele, pô, acabou pra ele, a imagem dele vai acabar. Só que nós, santistas, nós não queremos o Santos na Série B.
A gente não quer passar esse vexame de novo, a gente não quer passar essa vergonha de novo, porque a gente ama o Santos. A gente ama isso aqui, a gente não ama as pessoas que estão lá. É a nossa saúde que está em jogo, mental. Então assim, gente, agora é 50-50, meu amigo. 50-50 o negócio, entendeu? Loteria pesada. Embrulhou tudo. Embrulhou tudo, agora eu não sei nem como. Não sei nem como o Santos vai conseguir escapar disso. Torcer, ó, nós estamos na mão de São Paulo, Bragantino e Corinthians. Estamos na mão desses dois. E Palmeiras também, porque o Palmeiras pega o Ceará. Certo? E o Vitória pega o Bragantino e o São Paulo na sequência. Então estamos mais na mão do São Paulo e do Bragantino do que do Corinthians, por exemplo. O São Paulo e o Bragantino pegam Vitória e Sport. Eles pegam Vitória e Inter. Vitória e Inter. É que eu tô lendo aqui a minha anotação do Sport aqui, ia falar uma coisa, acabei falando Sport. Então, eles pegam Vitória e Inter. São Paulo e Bragantino pegam Vitória e Inter. Estamos na mão deles. O Bragantino não dá pra contar. O São Paulo eu ainda acredito. E vai ser na Vila ainda. Seria legal se os santistas fossem à Vila apoiar o São Paulo, né? Pensou que legal? Vai lá, não precisa ir com a roupa do Santos. Vai com uma roupa normal lá. Entra lá e torce pro São Paulo, pô. Enchem a Vila contra o Inter. O São Paulo enchem a Vila e vão à Vila apoiar o São Paulo. Empurrar o São Paulo para ganhar do Inter. Porque foi o que eu falei, basta um desses que estão brigando lá embaixo perder, que tá rebaixado. Basta um perder. Entendeu? Um desses aqui perdeu, acabou. Entendeu? Acabou. Já não vai ter chances de talvez se livrar. Um deles perdeu, acabou. É a mesma coisa o Santos. Se o Santos não ganhar do Juventude, perder pro Juventude, empatar ainda tem chance. Agora, se perder pro Juventude, acabou. Aí, queda. Esse é o ponto, hein? Essa é a matemática. Nua e crua. Basta um desses que estão ali brigando para não cair perder que tá rebaixado. Tá? Aí vamos lá. O Vasco, né? Já ganhou do Inter. O Vasco pega o Mirassol. Então, o Vasco já foi, né? O Vasco tá livre. Agora o Fortaleza pegou o Atlético Mineiro, ganhou. Vai pegar o Corinthians. Não sei. Não sei como que vai ser o Corinthians aí. Se vai conseguir arrancar um empatezinho lá. Mas eu acho que o Fortaleza ganha do Corinthians. E a última rodada é Botafogo e Fortaleza. Não sei também se o Botafogo ganha. Tá? Então assim, meu amigo, dá nem pra saber o que vai acontecer. Não dá pra saber o que vai acontecer. Essa semana será uma semana turbulenta para os santistas. E nesse Campeonato Brasileiro será muito turbulenta. Haja coração, prepare o calmante. Se você for secar, prepare o secador, porque vai precisar muito. E de muita oração também, viu? Tá bom, gente? Bom, se eu tinha alguma coisa a falar e eu acabei esquecendo, me perdoe. Tá bom? Que aqui não tem roteiro. Eu ligo a câmera e saio falando. Eu não fico colocando, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo. Já teve essa fase aqui no canal. De eu falar de uma coisa, falar de outra, tudo certinho. Não, eu gosto de vir aqui e sair falando. Entendeu? E o que vir na minha cabeça eu vou falando também. É assim que eu gosto. Trabalhar aqui no canal. Tá bom, gente? Mais uma coisa boa. Vai acabar domingo que vem. Falta 6 dias para acabar o campeonato. Coisa boa é essa. Falta 6 dias para acabar o campeonato. E outra coisa, hein? Já vai começar o planejamento. Já vai começar o Paulista acho que janeiro. Dia 11. Daqui 1 mês e 10 dias eu acho que vai começar o Paulista. Então, correr para planejar esse time pro ano que vem, viu? Vocês vão ter que trabalhar muito aí, vocês que estão na diretoria, que eu acho que não vai acontecer, né? Vai ser mais um ano ruim, infelizmente. Com esse grupo que tá aí, vai ser mais um ano ruim. Mas dá para planejar
uma não sofrência para o ano que vem. Dá para planejar. Entendeu? É só saber montar o time. É só saber gerenciar o time. Entender como que funciona os campeonatos. Estudar mais os campeonatos. Estudar como que funciona o Santos. Basta vocês fazerem isso. Vocês não fazem. Mas quem sabe o Santos se livrando, se Deus quiser, se livrando da Série B. Quem sabe isso faz com que vocês acordem e prestem atenção mais no Santos para o ano que vem. Tá bom? Gente, um abraço, fico com Deus, até o próximo vídeo. Acredito eu que voltarei aqui depois do jogo contra o Juventude, do pós-jogo. E seja que Deus quiser. Tá bom? Um abraço, fico com Deus, até o próximo vídeo. Deixa o like, comenta, se inscreve. É nóis. Assiste até o final, viu? Assiste até o final que é bom. Não fica assistindo só os 10 minutos, não. Valeu, gente. Um abraço.